Ariel Rossi Grifante, então, direto ao vivo do Santuário de Nossa Senhora de Caravaggio, com o Bispo de Caxias do Sul. Esse, o Bispo Dom José Gislon, ele chegou para a missa das 10h30, que ele vai proferir, e dando sequência à programação desse dia, da Romaria Virtual e as missas virtuais aqui, diretamente do Santuário de Nossa Senhora do Caravaggio. Bom dia, então, Bispo Dom José Gislon, qual é a avaliação do senhor por esse modelo da Romaria, né? Esse ano, da forma como é possível reaproximar os fiéis da Romaria, da prática, né? Uma vez que ano passado a atividade foi suspensa em virtude da pandemia, esse ano ainda não é a forma tradicional ideal, mas estamos retomando essa celebração religiosa que é a mais importante da região. Bom dia a todos. Claro, nós temos o segundo ano de Romaria Virtual e isso pesa para toda a caminhada do povo de Deus, porque sabemos o que isso significa, a Romaria de Caravaggio, para toda a nossa região. Porém, a gente tem percebido que ao longo do mês de maio, muitas pessoas, milhares de pessoas passaram pelo santuário, vieram em peregrinação, vieram aqui justamente para manter viva aquela devoção à Nossa Senhora, a caminhada de fé, e se colocar-se na presença de Deus diante da ternura materna da Virgem Maria. Eu creio que é importante que as pessoas não deixem morrer no coração esse sentimento e ao mesmo tempo essa fé em Deus. Estamos vendo um período difícil para toda a nossa sociedade e a fé justamente é aquele fator que te ajuda a vencer os desafios, a ir além das nossas forças meramente humanas. E o nosso povo de Deus, aqui no nosso contexto, tem provado que consegue superar os momentos difíceis, consegue continuar a caminhada da vida, mesmo com tantas provações que muitas vezes nos ferem, né, fisicamente, mas também nos machucam no sentido de comunidade, de povo de Deus a caminho da casa do Pai. O Bispo Dom José Gislon, Márcio, que na próxima sexta-feira, depois de amanhã, dia 28, completa 33 anos de ordenação como padre, ordenação sacerdotal, e também é capuchinho, né, Dom José? E aí, da mesma linha da igreja, por assim dizer, do Papa Francisco, que também tem trazido uma mensagem importante durante a pandemia. Eu queria ouvir um pouco o senhor com relação ao pontificado do Papa Francisco, como que a igreja tem conduzido nessa questão da pandemia, tem se posicionado, e também sobre a sua trajetória, 33 anos completos na sexta-feira de ordenação. Bom, primeiramente, eu agradeço a Deus, porque 33 anos de serviço ao povo de Deus em várias realidades, aqui do nosso país e também fora, né, na realidade onde eu estive praticamente quase 10 anos. Eu vejo assim que dentro da caminhada da igreja, o Papa Francisco, ele trouxe tudo aquilo que ele tinha de experiência de um homem, de um pastor na realidade da América Latina, na realidade da grande Buenos Aires, e que está colocando isso também na vida da igreja, ou, digamos, fazendo com que a igreja dê passos, se adequando à realidade dos novos tempos que estamos vivendo, dessa mudança de época e desafios. Ele acabou de convocar um sínodo dos bispos do mundo inteiro, que vai ser o mais importante encontro da igreja, passo da igreja depois do Concílio Vaticano II. Isso deve acontecer em 2023, mas desde já as dioceses, os regionais, as conferências episcopais começam a se preparar para esse sino. O que o Papa Francisco justamente quer, uma igreja onde ela possa estar perto ou se fazer presente na vida do povo do dia a dia, né, sendo aquele bálsamo do amor e da misericórdia na caminhada desse povo de Deus, muitas vezes ferido e machucado pelas vicissitudes da vida, mas que quer caminhar. E eu acho que sempre tendo presente aquela dimensão do Cristo pastor, que no caminho por onde andou da Palestina, nos caminhos por onde andou, ele sempre teve uma palavra de compaixão, de misericórdia pelos feridos, pelos excluídos, e procurou sempre falar da ternura, da paternidade e da bondade de Deus a todos aqueles que precisavam de uma palavra de esperança para sentirem a vida como dom de Deus e, acima de tudo, valorizá-la em cada passo da vida. E essa missão o Papa Francisco tem procurado incutir na vida da igreja para que justamente nós possamos olhar a realidade que está ao nosso redor com os olhos do coração de Deus. Márcio Portela, alguma pergunta do estúdio?
Eu tenho uma questão para o Dom José Gislon. Em função do Dia das Comunicações, o bispo convidou a imprensa, eu participei de forma online dessa coletiva de imprensa, no dia 14, né, foi uma sexta-feira, dia 14. E ele falou sobre a importância das comunicações, que é preciso trabalhar para que a verdade chegue até o coração das pessoas, e destacou muito o trabalho das comunicações. Eu queria então perguntar, né, por que essa coletiva de imprensa, falar um pouquinho mais do que ele imagina do papel das comunicações nesse momento que a gente está vivendo e para a mensagem da igreja. Dom José, o Márcio Kenato, nosso jornalista ancorando o programa no estúdio, ele lembra o Dia das Comunicações, onde houve até uma live que o senhor participou, e ouvi uma palavra do senhor sobre a importância das comunicações, né, especialmente nesse momento da pandemia, e também a serviço da igreja, né, nessa função, o cumprimento da missão religiosa também permitida pelas comunicações. Eu vejo que as comunicações, os grandes passos das comunicações, plataformas sociais, TV e tantas outras, ajudaram sim, estão ajudando, principalmente nesse momento da história, fazer com que a mensagem do Evangelho chegue a tantos lugares onde as pessoas estão vivendo esse distanciamento social, principalmente lembrando os nossos idosos, as famílias, os enfermos e tantos contextos da nossa sociedade que puderam se manter conectados numa caminhada de comunidade de fé, graças aos meios de comunicação. Eu gostaria de lembrar que quando o Papa Pio XI justamente fundou a Rádio Vaticana, lá em 1920 e pouco, foi assim um grande passo na igreja, onde a mensagem justamente do Papa podia chegar em todas as partes do mundo através da rádio. Foi um grande avanço na época. E esses avanços não podem parar. Eu acho que a igreja também ela tem acompanhado o desenvolvimento da ciência, de todas as tecnologias que temos nas mãos hoje para levar o evangelho às pessoas. E justamente na canonização do Carlos Acuti, aquele jovem que foi canonizado recentemente em Assis, o grande passo dele foi justamente que ele foi um missionário evangelizador através dos meios de comunicação, da internet, fazendo uso daquela linguagem jovens para os jovens, fazendo com que eles acolhessem também o Evangelho, a palavra de Deus. Então, os meios de comunicação têm um papel fundamental. Eu acho que nós vivemos num mundo onde temos tantas fake news, tantas notícias que destroem, e os meios de comunicação têm sim esse papel de levar uma boa palavra e ajudar as pessoas a terem consciência da realidade, daquilo que está acontecendo, e também um compromisso com a verdade, que é muito importante em qualquer sociedade, mas também na propagação do Evangelho, nesse ajudar a comunidade, o povo de Deus, que está a caminho da casa do Pai, a ter serenidade, a ser informada e, acima de tudo, ser valorizada também nessa questão de estar próxima daquilo que está acontecendo na nossa realidade, seja local, regional, nacional, mas também internacional. E os meios de comunicação, a pandemia nos ensinou que o papel importante dos meios de comunicação nós não podemos relegar a um segundo plano. Eu acho que toda a igreja particular, mas hoje tem que ter uma assessoria de comunicação que tem que estar aberta, tem que interagir com os meios de comunicação, lembrando que sem esse passo nós não vamos chegar às pessoas no mundo de hoje, não vamos conseguir levar a mensagem do Evangelho também àqueles que estão sedentos de uma palavra de Deus, da presença de Deus. Ariel? Nós temos que liberar o bispo Dom José Gislon, ele tem outros compromissos agora. Rapidinho, de repente, o padre Renato. Ariel? Vou dar uma pergunta para o padre Renato Ariotti, do bairro Cruzeiro, que a assessoria nos pediu o encerramento, mas já que é o padre Renato... Bem rapidinho, padre Renato. Para ele poder falar, então, uma pergunta para o bispo. Cumprimento a Dom José e também diga para ele comentar sobre este gesto também de solidariedade que está sendo feito nas comunidades, de entreajuda agora também pela campanha do quilo, nessa semana até que a próxima quinta-feira, o gesto de solidariedade das famílias para os mais pobres, que ele também motive. Dom José, o padre Renato Ariotti, da paróquia do bairro Cruzeiro, Caxias do Sul, pede para o senhor comentar sobre a campanha do quilo, realizada junto às comunidades essa semana, essa ação beneficente que está ocorrendo na Diocese de Caxias. Eu acho que, como regional em todo o Rio Grande do Sul, do dia 25 de maio até o dia 3 de junho,
solenidade de Corpus Christi, nós estamos fazendo uma campanha em favor da vida, uma campanha que combate a fome. E todo o Rio Grande do Sul está participando, todas as comunidades, porque nós temos muitas famílias onde a necessidade, a falta de alimento está sendo um problema muito sério, a fome que está tocando a vida das crianças, de todo um contexto que nós temos do mundo do desemprego, de toda essa realidade que está afetando milhares de pessoas também no nosso estado do Rio Grande do Sul. Então, de comum acordo, os bispos abraçaram essa causa de fazer uma campanha, né, esse mutirão pela vida, de combate à fome, onde as pessoas são convidadas de 25 de maio até 3 de junho, a festa do Corpus Christi, a levarem um alimento não perecível à sua paróquia, né, para ser depois distribuído para as instituições, as pessoas que precisam. Lembrando que o Cristo Jesus, por que 3 festa de Corpus Christi, solenidade de Corpus Christi? O Cristo Jesus deu a vida por todos nós, mas não só deu a vida, ele permanece presente no meio de nós na forma justamente do pão, né, esse pão que alimenta a nossa caminhada de vida espiritual. E a solidariedade e a partilha, ela sempre tem sentido de ser uma presença, um compromisso de cuidar da vida, dom de Deus, também daqueles que estão passando por necessidades. E eu acho que toda pessoa de boa vontade que professa a fé cristã, né, ela tem essa oportunidade, sim, de fazer um gesto de bem. Porque o que nós levamos para a casa do Pai quando nós partimos? O bem que nós fazemos. E fazer o bem, justamente, é olhar a realidade desses que estão padecendo ao nosso redor, na nossa comunidade, na nossa sociedade. Obrigado, então, Dom José Gislon, bispo diocesano da Diocese de Caxias do Sul. Agradecemos também ao Felipe, assessor da Diocese, pelo tempo dispensado. O Dom José agora tem que atender outras entrevistas e depois, às 10h30, celebra a próxima missa aqui do Santuário de Caravaggio, Márcio.